Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir falar acerca de Atos capítulos 10. Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em todo lugar, todos aqueles que o buscam são aceitáveis a Ele e que fazem justiça e juízo. Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja dos Semeadores. Inscreva-se aí em nosso canal, clica no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar. Todos os dias nós temos um vídeo novo, um capítulo novo da Palavra de Deus. E nós gostaríamos que também você já deixasse o seu like aí, para não esquecer. Então abra aí a sua Bíblia e faça uma leitura. Veremos hoje que Atos 10 é a história de Pedro, que fora enviado pelo Espírito Santo por meio de anjos, que apareceram a Cornélio para que este e os seus recebessem a salvação e o dom do Espírito Santo, que causou espécies nos fiéis da circuncisão que vieram com Pedro. Chama a atenção o fato de que são aceitáveis a Deus em todos os lugares, por isso que eu disse que Deus não faz acepção de pessoas. Todos os lugares desse planeta, independentemente de qualquer coisa, religião, credo, filosofia, sociedades políticas, são aceitáveis aqueles que o temem e faz o que é justo, porque Deus não faz, como nós, acepção de pessoas. Então, em todos os lugares, aqueles que o temem e fazem o que é justo são aceitáveis diante de Deus. Outro fato curioso era a prontidão do batismo nas águas daqueles que criam. Não havia cursinho preparatório em cerimônias 1000 que antecedessem o batismo, mas somente a crença em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O mesmo ocorreu quando falávamos de Filipe e do eunuco. Filipe prontamente batizou o eunuco e considerou ele lícito, considerou o batismo lícito se ele cresce. Nós vivemos um cristianismo muito formal e distante daquele de Atos dos Apóstolos. Até os dons do Espírito Santo hoje, entre os teólogos, ou é visto de forma exagerada ou totalmente desprezada. Vejamos então com mais tranquilidade esse capítulo de número 10. Nós estamos na terceira parte, nós dividimos aí Atos dos Apóstolos em partes, e nós estamos na terceira, que é o testemunho apostólico na Judéia e em Samaria, que começou no capítulo 8 e vai até amanhã, no capítulo 11, verso 18. Nós vimos que a perseguição causou o deslocamento do testemunho apostólico de Jerusalém para a Judéia e Samaria, como Jesus havia ordenado. Então, você pode ver que o estopim que causou essa expansão foi a tribulação e a perseguição. Quanto a isso, quanto a esses dois acontecimentos importantes, eles possibilitaram que o testemunho dos apóstolos se propagasse geograficamente. A conversão de Paulo é um deles. O crescimento espiritual de Pedro, isto é, o seu entendimento de que os cristãos gentios também tinham direito às promessas de Deus, do mesmo jeito que os cristãos judeus. Nós estamos vendo a seção D, o testemunho alcança os gentios de Samarias, vai do capítulo 10 até o capítulo 11. Pedro foi o primeiro apóstolo a vencer a barreira entre judeus e gentios, algo que conseguiu por ter obedecido às ordens de Deus. Alguns gentios sempre foram contados como parte do povo de Deus. Por exemplo, aí nós temos Ruth, os queneus, Naamã. Todavia, durante o período do Novo Testamento, o reino de Deus foi aberto para receber gentios em maior quantidade, e o Evangelho passou a conceder total igualdade entre judeus e gentios. Pedro foi o precursor desse processo, porém mais tarde Paulo lutou pela causa dos gentios. O capítulo começa narrando a história de um homem chamado Cornélio, que vivia em Cesareia. A Cesareia Marítima, isto é, a cidade que ficava no litoral, estava localizada na planície de Sarona, aproximadamente 105 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Era uma cidade portuária que foi modernizada por Herodes, o Grande, que a reconstruiu. Cornélio era um oficial do exército romano piedoso, verso 2.
Cornélio era um homem que praticava a vida de oração e tinha boas obras e praticava boas obras aos necessitados. Ele era temente a Deus. Ele era quase um prosélito do judaísmo, isto é, um gentil que adorava a Deus, mas que não queria ser circuncidado. Cornélio teve uma experiência singular com Deus, envolvendo a visão nítida de um anjo de Deus que lhe aparecera e que tinha dito a ele que aquilo que fazia pensando nos pobres tinha subido a Deus de forma agradável, mas que era necessário lhe chamar um homem conhecido como Pedro. Aquele anjo dá o endereço de Pedro e suas características, e Cornélio foi obediente, logo encarregou 2 de seus soldados para irem à procura de Pedro. Por outro lado, quem estava orando por volta da hora sexta, isto é, perto do meio-dia, era Pedro, que também teve uma visão quando subiu ao eirado a fim de orar. Pedro provavelmente orava 3 vezes ao dia, conforme Daniel, veja lá Daniel 6, verso 10. No Antigo Oriente Médio, o telhado das casas era plano e uma escada externa dava acesso a ele. Pedro estava com fome e queria comer, mas enquanto aguardava a comida, foi orar. E nesse momento é que ele teve uma experiência com êxtase, no verso 10, do grego êxtasis. O termo se refere a uma condição em que a consciência sobre o mundo exterior fica suspensa, fornecendo a condição ideal para receber a visão e compreender a mensagem de Deus. Em sua visão, quadrúpedes, répteis e aves estavam todos envolvidos num grande lençol que descia à terra preso nos 4 pontas. Ali também haviam animais limpos, como também animais imundos. Levíticos 11. Uma voz dizia para ele se levantar, matar e comer. Verso 13. Pedro estava com fome, porém os que, como bom judeu, não estava disposto a violar a lei do Antigo Testamento quanto aos animais imundos. Verso 14. A voz, no entanto, orientava ele para que ele não considerasse impuro ou imundo aquilo que Deus tinha abençoado ou tinha purificado. Parece que um dos propósitos principais das restrições alimentares do Antigo Testamento era fazer distinção entre Israel e os gentios. Porém, agora que Deus estava chamando os gentios cerimonialmente impuros para serem salvos, em grande quantidade, essas regras que visavam distinguir judeus de gentios não eram tanto apropriadas. Por 3 vezes, Pedro teve a mesma visão. A visão foi repetida com o objetivo de subjugar as objeções de Pedro. Também nos faz lembrar que por 3 vezes negou ele o Senhor, e que por 3 vezes o Senhor lhe perguntou se ele o amava. Pedro ainda estava refletindo na visão quando aqueles homens, enviados por Cornélio, chegaram à sua casa. Eles estavam justamente procurando por Pedro. Quem orientou e deu o endereço a eles para que eles procurassem, quem deu o endereço a Cornélio para que Cornélio orientasse os seus súditos a irem atrás de Pedro, foi o anjo, ele que deu as coordenadas. Pedro ainda estava refletindo na visão quando chegaram aqueles homens. Nisso o Espírito Santo, na hora que eles estão lá embaixo, Pedro lá na sua oração, o Espírito Santo adverte Pedro dos homens que estavam à sua porta e fala para ele o seguir sem nada duvidar. Pedro os recebeu, os hospedou naquele dia e no dia imediato, então partiram. O grupo levou 2 dias para viajar quase 50 quilômetros entre Jope e Cesareia. Pedro avançou muito em sua compreensão espiritual, tanto que entrou numa casa gentia, verso 28. Ao entrar, correu Cornélio assim prostrar aos seus pés para o adorar. Mas Pedro mandou que se afastasse, que se levantasse e disse que ele era homem como ele, que não deveria fazer isso. Cornélio ficou muito emocionado diante da presença de Pedro, o apóstolo que Deus lhe havia pedido para chamar em visão por meio de anjos. Pedro então lhe explica sua condição de judeu, sua visão, sua interpretação e como resolver a seguir aqueles homens que Cornélio tinha enviado. Ele lhes fala da sua visão e que por meio da imagem dos animais, que eram baixados num lençol e pela voz de Deus dizendo o que Deus purificou não consideres imundo. Verso 15, Pedro percebeu que a visão ia além das restrições alimentares. Cornélio também explica sua visão e origem do chamado de Pedro. Ele havia reunido em sua casa muitas pessoas para ouvirem o que Pedro tinha para falar. Foi feito então aí esse convite por Cornélio. Ele reuniu, como bom evangelista semeador, ele
já tinha mandado chamar Pedro, de acordo com a orientação divina. Estava esperando Pedro, mas já dentro da sua casa e próximo nas vizinhanças, estavam todos aqueles que estavam envolvidos com ele, por causa do seu convite. Venham, venham, que vai ter algo especial na minha casa. Feitas as apresentações, saudações iniciais, exposição dos fatos e experiências vividas entre eles, Pedro começa seu discurso, falando exatamente isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Então vamos colocar isso na nossa cabeça. Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é tanto para judeus quanto é para os gentios. Para Deus, o que importa é aquele que teme a Ele e faz o que é justo. O temor do Senhor conduz à fé e conduz à confiança em Deus, bem como uma vida piedosa. Pedro, então, lhes anuncia as boas novas do Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, a paz da reconciliação com Deus por meio do sangue de Jesus, que é a nossa paz. Efésios 2, versos 13 e 14. Foi o Pai quem ungiu seu Filho e o fez Senhor de todos. Jesus é Senhor tanto de judeus quanto é de gentios. Pedro diz que os demais cristãos eram testemunhas dos fatos que envolveram a vida e a obra de Jesus, no qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E como ele, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Pedro declara que eles eram testemunhas de tudo o que fizera na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram a ele, suspendendo-o no madeiro. Ele continua a esclarecer a eles que Deus, porém, ressuscitou a Jesus no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, principalmente por aqueles que comiam e bebiam com ele depois que ressuscitou dos mortos. Pedro esclarece que foi Jesus quem mandou pregar ao povo e testemunhar que o Filho de Deus é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Pedro estava ainda falando, nesse momento, quando caiu, assim diz a palavra de Deus, caiu o Espírito Santo sobre todos, verso 44. Todos foram ungidos com o poder do Espírito Santo, falaram em línguas e louvaram a Deus, verso de número 46. Os judeus que acompanhavam a Pedro, os fiéis que eram da circuncisão, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre gentios. Deve ter sido difícil para esses judeus que observavam a lei com rigor e que não havia tido a mesma visão de Pedro, perceberem que Deus não mostra favoritismo em sua oferta. Em seguida foram todos batizados em nome de Jesus Cristo. A remissão dos pecados ocorre por meio do nome de Jesus, verso 43. Eles foram batizados por iniciativa de Pedro e dos demais. A genuína regeneração, o arrependimento, a fé e o testemunho, tudo isso conduz naturalmente ao privilégio do batismo, que é o testemunho tangível da operação interior da salvação do Espírito Santo. Depois disso, eles pediram ainda que Pedro se demorasse mais algum tempo, certamente para ajudá-los nessa fase inicial da igreja ali em Cesareia. Atos 10:1 começa dizendo assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Esse é o começo do capítulo 10, o seu verso 1, o capítulo 10, que tem 48 versículos, e termina o verso 48 dizendo: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Houve um momento na fala de Pedro, quando pregava a Jesus Cristo, que interrompeu tudo. E todos ficaram atônitos, porque viam que eles falavam em línguas, glorificando a Deus. Muito interessante essa história de Atos 10, que ela possa se repetir aqui nos tempos presentes, quando formos anunciar e seguir o que Jesus nos ordenou, e de por todo mundo anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Então nós estamos, em obediência ao Senhor, anunciando o Evangelho.
Amanhã nós veremos que Pedro nega eficazmente sobre o Pedro prega eficazmente sobre o arrependimento. Então vamos aprender essa pregação maravilhosa do Atos, capítulo 11, com Pedro. Inscreva-se aí no nosso canal, não esqueça o sininho aí à sua esquerda, clica nele, com vídeos diários, todos os dias um vídeo novo da Palavra de Deus. Não esqueça do like, a parte escrita aí você confere, jamaisdesista.com.br, a nossa loja virtual semeadores.com.br, você pode adquirir a nossa Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias, materiais, livros, nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus e, como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, querido.